Seletivo de Inverno Uno Chapecó. Inscrições gratuitas até 9 de junho pelo site unochapecó.edu.br e Facebook da Uno. Para você que está nos assistindo, estamos de volta com o Calzone. Para você que está chegando agora, que pegou esse programa perdido, a gente está fazendo uma trilogia de programa, né? Já que o Batman está fazendo agora em maio de 2014, 75 anos, né? Desde que ele foi criado lá em 1939, nós estamos fazendo 3 programas especiais. O primeiro está com o link aí embaixo, né? Pode clicar e assistir. O primeiro programa a gente fala só dos games do Batman. Esse segundo programa temos convidados mais que especiais, a gente vai falar das adaptações para televisão e para cinema, incluindo aí desenhos animados, animes e assim por diante. E um terceiro programa, quando a gente fizer esse terceiro programa, né, um dia, sabe, a trilogia precisa terminar um dia, né? A gente vai falar de cultura, aí nós vamos abrir a coisa, vai ficar mais acadêmico o negócio, vamos falar sério. Estudo semiótico do Vamos falar da semiótica do Batman, da semiologia, dos vilões, assim por diante. Estou aqui com o Roberto Padaroto, que já participou de outros programas. Isso. Com o Guilherme, que participou da primeira parte da trilogia, e com o Bruno. E eu sou o Hilário e está começando a segunda parte. Sabe que a segunda parte não é termina em tragédia, né? Espero que essa não termine em tragédia. A terceira parte é a pior sempre lá. A terceira é pior, não, mas a segunda é melhor e termina com tragédia. Normalmente também. assim funciona os três. Quem que vai morrer dos três? Dos 3. Tu não Vai, vinheta. Eu não. Os mais velhos, de preferência. Parada, cara. Claro, mas estou de boa. Só parece os morceguinhos batendo as asas. Então. Vamos voltar então? Cada um usa onde gosta, né? A lógica é sempre Essa fica no ar, cada um se gosta, fica no ar pra você pensar qualquer coisa. Estamos de volta para falar sobre Batman na televisão e no cinema. Né? Vamos começar pela televisão, que é mais fácil de resolver, depois a gente chega na polêmica, que é o cinema. Né? A televisão... Por que polêmica o cinema, Hilário? Porque o cinema é polêmico. O cinema por si só é polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ah, bom. Né? Na televisão, só houve uma série feita com atores. Não, teve aquela mais antiga feita. Tem uma né? da década de 40 e poucos que... Era Cara, no o Batman, branco, inclusive, né? o Batman, desde que ele surgiu, ele já ganhou adaptações para outros formatos, assim. Justamente pela popularidade que tinha o herói. Já desde os primeiros anos ele já ganhou adaptações, ele começa a ganhar animações e seriados e assim a coisa vai... E não para até hoje, né? Eu tava falando no primeiro programa sobre como nos games ele encontrou terreno fértil e essa última trilogia de games, não é uma trilogia, não terminou ainda, mas são 3 games, tá num auge assim muito legal dos games. Essa série ela era preto e branco, vocês estão vendo imagens aí dela, né? Vocês vão se assustar com os figurinos, com os vilões e tudo mais, mas veja que era uma época diferente. Isso já tinha o Paul, o Peu e... Não, isso é da década de 70, isso aí é de toda a cor. 60. Eu não sou dessa época. Não, ninguém aqui é. A gente viu no YouTube. Eu sou muito dessa. Ninguém aqui é da década de 60. Então tá. Mas deve estar no YouTube para ver. Entrando já na série dos anos 60, essa que é altamente cômica, né? Altamente engraçada, porque só de olhar a série, de ver os pau e as coisas, os figurinos e danças e tudo mais, né? Mas enfim, o que será que levou a adaptação do Batman dessa forma? Eu sei que os quadrinhos estavam numa época bastante alegre, mas não sei se justifica os quadrinhos... Cara, na verdade tem aquela lógica do código de ética dos quadrinhos, e tem aquele livro, né, que é o... não sei o que, Sedução do Inocente, né, que é o que praticamente modifica as histórias em quadrinhos, né, que o Batman ele surge como um personagem um pouco mais violento, nas histórias em quadrinhos, aí eles colocam o alívio cômico, que é o Robin, na história, e aí vem esse livro, acho que é Sedução dos Inocentes o nome, onde o cara ele faz toda uma leitura dos quadrinhos de uma forma totalmente negativa. Inclusive, esse cara, que era um psicólogo na época, ele andou fazendo pesquisas e coisa e tal, diz que tem um monte de situação assim, assim como acontece com o Código de Ética dos Quadrinhos, que é criado logo depois, justamente para criar uma censura. Porque essas pesquisas que eram feitas por esse psicólogo, ele dizia que elas influenciavam negativamente o jovem e coisa e tal, e não sei o quê, e que recentemente o cara faleceu e descobriram nos estudos do cara que o cara, na verdade, ele manipulava as informações para fazer com que os quadrinhos ganhassem o ar
de aspecto negativo. Então, tu via que era uma coisa bem encomendada. Era o ponto de vista dele e ele forçava a barra para provar o ponto de vista dele. Exatamente. Ele manipulou as informações para fazer com que os quadrinhos ganhassem esse estigma de ser incentivador da violência, que tirava o jovem da linha, subversivo. É uma coisa que acontece hoje com os games, né? Exatamente. É a mesma lógica. É que, na verdade, tudo que surge que é um pouco diferente, as pessoas têm uma certa resistência inicial. Os quadrinhos foi isso, hoje ele é visto como literatura, né? E nesse período, esse tipo de posicionamento ele influenciou de uma forma geral esses meios de comunicação e os entretenimentos, né? E aí ele acabou ficando infantilizado, ficando... Exatamente. E tinha muitos pais que proibiam, né, os filhos de ler quadrinhos. Eu lembro na época, sim. Minha mãe contava, assim, de coisas que, tipo, eu não podia ler, né? Exatamente, era proibido. Tanto que nessa época ali, anos 70, entrou Super Amigos, né? Que daí, Super Amigos, que é, sei lá, não sei se é uma releitura da Liga da Justiça, mas tem o Super Gêmeos, que é altamente cômico também. Super Gêmeos e tem Batman, tem Superman, tem um monte de... O desenho do Batman, eles criam o Batmirim, que era tipo um fantasminha que aparecia e desaparecia, sabe? Eu lembro. Não sei se tu lembra disso. Ele era um duendezinho, era uma miniatura do Batman, mas ele era um duende que ele ajudava. Só pode dizer que ele tinha a moral do dia, a moral do episódio. Não, porque ele era... O que aprendemos hoje? Ele aparece na HQ? Sim, no Contos Inacabáveis tem uma história lá que tem esse duendezinho aí também. Isso. Na HQ. E é bem estranho, assim, e nessa época, daí década de 60, que começa o seriado clássico, aquele que ele meio que desvirtua total a lógica do personagem. Mas daí vem uma fala que eu sempre gosto de dizer, eu acho que cada década o Batman ele reflete um aspecto cultural, que eu acho que nós vamos falar isso no próximo programa, que é a maneira com que a sociedade via o personagem e ela acabava, de certa forma, incorporando alguns aspectos e refletir. Bate e volta, né? Bate na mitologia, na lenda, bate e volta, né? Tudo bate e volta. Vamos pegar. Enfim, horrível, bate-rangue, né? Bate-rangue. Batarangue. Salvou a piada. Só pra tentar te ajudar. Salvou a piada. Pois então, aí nos anos 80 há uma crise, né? Nos anos 80 há uma crise do personagem, ou a crise geral da criativa, até não só do personagem, mas dos quadrinhos como um todo, que daí entra o Frank Miller na parada com os quadrinhos, né? Na verdade, os quadrinhos da década de 70, eles já começam a reinventar o personagem, né? Já tem umas histórias da década de 70 que voltam a trabalhar o personagem de um aspecto mais sério. Né? Levando a sério aquela brincadeira toda que virou a série de televisão e que aquilo se tornou muito iconográfico. E eu tava olhando, tem um salto nos anos 80 de produção para TV, né? Praticamente não tem uma participação aqui no Super Powers, Galactic Guardians, né? Guardiões da Galáxia, uma participação ali. Mas há um salto, assim, não há produção pontual nos anos 80. Mas na verdade a década de 80 ela traz esse caráter mais psicológico do personagem. E ali é que as histórias em quadrinhos, de uma forma geral, elas passam por essa reformulação. Porque se a gente vinha num período onde as pessoas elas não valorizavam os quadrinhos, a década de 80 foi o contrário. Veio uma lógica de começar a estabelecer aquilo que eles pegam do Will Eisner, o termo da graphic novel, né? E eles começam a elevar o nível de profundidade das histórias, focando em público adulto. E eles fazem isso com quadrinhos alternativos, como é o caso do V de Vingança, ou a criação do Watchmen e coisas e tal, e eles começam a fazer isso com os super-heróis. E o Batman é um dos personagens, acho que eu tenho a impressão que tem o maior número de histórias que tem essa profundidade. Tu pega o Batman ano 1, que inspirou o primeiro filme do Nolan, o Piada Mortal, o Cavaleiro das Trevas, o Asilo Arkham, que são histórias que trabalham o personagem de uma maneira psicológica muito mais profunda. Acho que o Piada Mortal, assim, foi o que mais mudou mesmo. Muda bastante essa característica. Já fazendo uma relação com o cinema ali, nesse Batman do Adam West, que era representativo, ele influenciou o filme, né? Tem um filme do Batman dos anos 70. Que é a melhor adaptação até hoje, né, do Batman. Perfeito. Aquela cena do... Vocês estão vendo cenas aí do tubarão. Bate, repele tubarão. Sensacional essa cena. Já passaram inteira, diga-se de passagem. Das maiores cenas de ação do Batman que existiu. Holy sardine! Hand me down the Shark Repellent Bat Spray!
Mas no final da década de 80, daí teve a adaptação do cinema. Daí o Tim Burton entra na jogada, que influenciou, sei lá, não sei se foi acaso da Warner, mas ela acertou o tom, né, pelo menos na época de inserir no cinema, fazer o desenho animado que acabou marcando a década de 90, talvez o melhor desenho animado da década de 90 seja. Isso é verdade, eu trouxe ele aqui também. Trouxe, pega lá. E isso marcou, e aí a nova lógica dos cinemas, ó, tá ligado? Isso aqui é ao vivo. Só pra fazer um vivo, a gente não faz tomada, isso, esse é o box. Tenho também, esqueci de trazer. Faz tomada. Essa é só a primeira parte do box, né? São Dá 4 assistente boxes. de pauta São aí, sei lá. São boxes, 4. né? A primeira leva são 64 episódios. Mas assim, no filme do Christopher, do Tim Burton, é bem interessante porque ele era um diretor novo. E ele abre e faz um monte de concessões em relação a esse Batman. E é muito interessante porque assim, se nos quadrinhos ele tinha aquela profundidade, abordando temas mais polêmicos, digamos assim, abordando alguns aspectos mais violentos, o filme primeiro do Tim Burton, ele meio que abre as porteiras para trazer o Batman de novo enquanto elemento conceitual. E ele se inspira um pouco, eu acho, naquele Batman dos anos 60, só que ele dá uma evoluída, assim, ele deixa o personagem um pouco mais bem sombrio. menos alegre, ele não sorri. Mas não mostra os dentes. se tu for ver a atuação do Jack Nicholson, é muito o seriado da década de 60. And as you can see, I'm a lot happier. Porque ele é totalmente bobão e etc, etc. Mas que foi legal e foi bastante iconográfico, porque ele trouxe de volta a Batmania, teve aquela, digamos teve assim. Foi um quê de estrondo, violência, tem um quê de violência, porque o filme ele trazia aquele roteiro de uma droga que deixava as pessoas deformadas com um sorriso bizarro, assim, as pessoas morriam rindo. Mas né? era Ele tudo, tinha essa- mas era tudo muito light ainda para esse público, assim. E daí eu acho que daí vem a lógica do segundo filme do Tim Burton, que daí ele consegue adquirir uma certa autonomia para fazer o segundo Batman. E nessa autonomia, daí ele faz um filme, que até tem um livro aqui da Argos, que é o cinema dos anos 90, que tem um texto bem legal que fala sobre esse segundo filme, que ele diz que não é um filme do Batman, mas é um filme do Tim Burton. Porque todos os elementos presentes na filmografia do Tim Burton tem ali. Aqueles elementos mais bizarros, aqueles cenários sombrios, mas ao mesmo tempo Tanto que alegres. o Batman nesse filme, uma reclamação que tinha, e na verdade isso marcou um pouco essa primeira leva de filmes, é que ele era coadjuvante. Ele era coadjuvante das histórias. Os vilões sempre foram mais... tiveram uma evidência maior. É que os vilões, eles, de certa forma, eles chamam mais atenção, né? Nesse segundo filme do Batman tem até coisas assim que tinha uma grande rede de fast food que patrocinava o filme, e quando eles assistiram e viram o Pinguim comendo peixe podre, eles cortaram os patrocínios, porque como é que tu vai vender boneco de um personagem que come peixe podre, sabe? Ainda para um segmento de Com a alimentos. imagem, Exatamente. Então teve um lance assim só. E aí as pessoas não entenderam muito bem esse segundo Batman, tanto que ele não faz tanto sucesso. E aí no terceiro filme veio o Joel Schumacher para fazer aquela... O carnavalesco do Joel Schumacher. Carnavalesco, muito bem definido, assim, sensacional. Carnavalesco é assim, ó, ele, nas opções possíveis de adaptar o Batman, ele vai lá e pega a referência dos anos 70. Né? Logo aquela que o pessoal mais eu não sei se ele entendia o personagem, eu acho que o elenco todo não entendia, né? O Duas Caras ali, ele tem a impressão que ele está interpretando o Coringa, né? Ele não consegue sacar. A interpretação dele. E de uma forma geral, ali é o início do fim, né? E tem dois fatos bem interessantes que tem nos extras, eu acho, de um dos materiais que saíram depois, o Joel Schumacher pedindo desculpa. Tem, inclusive, o videozinho tem no YouTube, ele pede A desculpa. maior derrota, né, cara? Foi mal. Then I really want to apologize, because it wasn't my intention. Desculpa, deu uma cagada. E o ator que faz o Batman no quarto filme, que é o George Clooney, ele diz que ele tem uma foto do Batman no escritório dele, ele vestido de Batman, para ele lembrar dos erros, né? Assim, porque a gente pode errar na vida, mas não duas vezes. Não insistir no erro dele, diz que ele tem uma foto. O Batman e Robin, que daí é o segundo filme, né? Já estamos no quarto filme. Né? O segundo filme de Joel Schumacher é todo equivocado. Ele consegue, acho que, ser pior que aquele filme dos anos 70. Então, falando do tubarão de plástico ali. Não, aquele é bom perto. Mas passa a cena do tubarão de novo. Já passou, Juliano?
Passa de novo. Tem que passar. A pessoa gosta. Tem que reforçar essa cena. Claro. Mas nesse aqui, a dublagem era legal desse Batman e Robin, assim, porque tinha uma parte que aparecia o Schwarzenegger, que ele é o Senhor Frio, dizendo, eu estou blue. Ele falava em inglês o blue e eles traduziam, nossa, como eu estou azul. E eles faziam dublagem. Às vezes dizer que ele estava triste e coisa e tal. Eu sei que tem coisas assim. Tem o bate-cartão de crédito. Isso. Eu ainda acho que o pior do filme ainda são os closes deles vestindo a roupa. Isso tem o zíper na parte traseira do uniforme. Isso te marcou profundamente. Não, isso traumatizou, assim. Vontade de parar de ver o filme na hora. Mas enfim, aí isso parou, aí deu assim, traumatizou todo mundo e ficou anos sem ter o Batman pro cinema, só notícias e roteiros, possíveis diretores, e ficou num limbo, né? Durante um tempo até que saiu a mais recente trilogia. Mas nesse meio tempo o Tim Burton resolve, tem até ele sai do Batman, ele resolve querer adaptar o Superman, né? Nossa. Inclusive tem uma cena do Superman que é o Nicolas Cage, que é bem parecido com o André Arieto. Vocês já viram o André Arieto? Um abraço pro André. Cara, é muito parecido com o Nicolas Cage. Eu acho que o André Arieto é um clone do... Eu sou, né? Um doppelganger. Ia ser legal. Exatamente. Mas isso acabou com todas as franquias de super-herói ali. Sim. Porque eles começaram a sacar que aquilo era uma bobagem e coisa e tal. E até aí até que retoma em 98, 99, que daí teve o X-Men e o Blade, Isso. né, que funcionaram. Exatamente. Né, Que daí começa a emplacar as adaptações. E tinha Só as coisas alternativas de quadrinhos rolando, né? Que tinha, por exemplo, o Corvo, o primeiro Corvo lá, que chamou bastante atenção. Que é um hiato, né? O Corvo, ele é um hiato que saiu nesse período, assim, adaptado em quadrinhos, mas bom. Né? Bom e, por muito tempo, a melhor adaptação de quadrinhos. Mas a DC, ela sempre esteve na frente da Marvel nesse quesito, assim, sabe? Tipo, seriado, filme, animação, eles sempre, tipo, estavam com o pé na frente da Marvel, assim, no meu ponto de vista, porque, tipo, tinha muito que nem quando saiu isso aqui, acho que tinha, se não me engano, nada. Tinha o desenho dos X-Men, que era baseado na época e o do Homem-Aranha, que é muito bom. O Homem-Aranha dessa época que, nossa, é muito bom. E, tipo, eles sempre estavam lá na frente. Eu sentia falta de alguma coisa, assim, né? E aí vem na internet, surge aquele Batman Dead End. Que é bem legal, que é um curta, que é produzido por uma produtora independente e que ele mostra o Batman com uma roupa muito parecida com o que acontece no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, e ele traz o Batman para um cenário real. Esse filme, se eu não me engano, ele sai acho que uns 2 anos antes do Christopher Nolan assumir a franquia, se eu não me engano. Inclusive ele sai com intenção de repente que esses caras assumir o personagem. Mas a DC nunca ia dar um personagem desses para uma produtora independente, né? Que é uma pena, porque essa adaptação ela é bem legal. Até que vem a lógica da adaptação do Christopher Nolan, trazendo o personagem para um ambiente real e resgatando as histórias de quadrinhos da década de 80. Que daí vem essa lógica que eu falo, né? Modernizando e trazendo para os dias de hoje aquela mesma história. E só acontece essa trilogia do Christopher Nolan porque teve os Batmans anteriores provando que aquilo não dava certo. E mostrando uma outra dinâmica, quer dizer... e daí, lógico, são outros tempos, é outra visão do personagem. Mas falando em termos gerais, assim, a trilogia fechou, foi muito legal e ela cumpriu Terminou o papel. já? Sim, terminou. Então, mas é interessante que ela paginou, né? Ela paginou de forma que agora tá numa fase Marvel, né? Os filmes da Marvel estão emplacando um atrás do outro. Só que daí, além de trazer um aspecto real, mas aí em nível de roteiro, ela traz o fantástico e daí funciona. Parece que agora achou o tom do fantástico. Né? Tem os Vingadores, que deu muito certo. O último que eu vi, que é muito bom, é o Capitão América 2, né? Que parece que eles acharam um ponto entre o pé na realidade e o fantástico, que era um velho problema dos quadrinhos, né? Isso não funciona, isso não dá certo. Né? Só que a trilogia essa do filme marcou, só que agora tem uma discussão, né? O futuro do Batman, que vai acontecer agora no cinema, né? Exatamente. Que é um problema. O grande medo da Warner estragar a sua galinha dos ovos de ouro, porque o Batman deve dar muito retorno para o Warner. Mas é importante o que a Warner dizer... tá fazendo agora, ela tá frisando bastante a animação.
Tipo, tem saído várias animações Muito boas, muito né? boas, Eles estão se muito soltando boas. na animação, né? A animação eles não... E do Batman sempre saiu várias animações, porque depois teve aquele Batman do futuro também. E anime, Saiu muita coisa em Agora animação. saiu aqueles 2 filmes que é do Cavaleiro das Trevas, Isso. que é referência não ao filme, mas sim à HQ, Isso. que é muito bom, vale muito a pena assistir. Saiu Batman e Filho, acho que se não me engano em abril, que também, cara, ficou sensacional. Eles estão falando de uma série, né? O Gotham. Eu li Isso, pouco sobre isso, eu não mas sei do aí que é vai live ser. action, né? Sim, live action. Não é mas eu desenho, não, isso. não sei se é a origem do Batman. Não, é a origem do Gordon. Do Gordon. Do comissário Gordon. Tanto que, a princípio, o Batman... E nem sei como é que eles vão inserir, por exemplo, o Bruce Wayne na história. Porque quando o comissário Gordon, que não é comissário, né? O Gordon chega, né? Vai fazer a escalada, né? Vai seguir Isso. mais a linha do Agentes da S.H.I.E.L.D., alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que sim, porque ele na verdade, ele é estranho, porque o Bruce Wayne não estava na cidade quando o Gordon, quando ele retorna. É exatamente aquele ato onde ele está se preparando para virar o Batman e coisa e tal, e que o filme do Christopher Nolan, ele traz de uma forma até interessante essa... O Batman Begins, né? Que eu me lembro, na época, algumas pessoas comentando, nossa, mas o Batman virou um ninja, mas na verdade ele é meio que um ninja, né? Ele Porque a lógica criado dele na Liga dos Assassinos, então Isso, os isso. caras são voltados. É importante dizer que o terceiro filme das trilogias sempre estraga com o personagem, né? Tu pega a trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi, o terceiro filme é ruim, o terceiro filme do Batman é O terceiro ruim. do Batman, ele... O terceiro mas do... chega a ser chega a ser, o terceiro do Homem de Ferro é ruim. É só ajustar uma ou outra cena e ele termina O legal. terceiro das Tartaruga Ninja é ruim também. Eu nem lembro das Tartaruga Ninja. Mas Eles estão fazendo uma Tartaruga Ninja. O terceiro Mas o tentou próximo- reviver o primeiro, né? Porque o Begins ele foi faz meio uma- faz uma apagado ponte, né? da... Faz o ponte. Ele faz uma ponte, porque o Begins era meio apagado. E assim. embaixo da ponte Ninguém- o Cavaleiro das Trevas. Ninguém dava muita visão pra ele. Quando chegou o Cavaleiro das Trevas, que daí com a atuação do Coringa e tudo mais, o pessoal começou a olhar mais pra trilogia do O Batman. Coringa praticamente fez o nome ali, né, cara? Porque, tipo, ele fez Sim, praticamente o filme, cara. Porque ele tava num dominou papel... a trilogia inteira, né? Ele tava num papel tão bom, cara, mas, tipo, tão convincente que, tipo, aquele é o Coringa que todo mundo queria ver. Ator, né? Inclusive, Foi sensacional, cara. O ator faleceu e mesmo assim levou o Oscar, que realmente tá fantástico ali, mas a história E o não tá Leonardo muito bom. DiCaprio Ela não tem ganha. timing. Não, Leonardo DiCaprio. E o legal... Só não morreu. Sacanagem. Quando ele vai explodir o... Tu vai dar spoiler? Não, mas, pô, é um filme antigo pra Ah, não. caramba, né? Se você tá nesse programa... Para. Qual deles tu tá falando? O segundo. Ah, tá. Quando o Coringa vai explodir o hospital. Sim. Então, você viu, né, que aquilo lá foi real, né? É uma improvisação. Não, foi real e eles apertaram o botão e explodiu o negócio, só que não explodiu tudo. E ele ficou esperando, e ele fez aquilo de verdade, assim, tipo assim, estragou aqui, o que aconteceu? E o negócio depois explodiu de verdade e ele saiu correndo com medo. Deu um dentro problema do nos ônibus, equipamentos assim, e ele do improvisou na hora pra atuar ali como... Foi muito show. O diretor não cara. disse corta, então não corta. É. Essa lógica é assim, se não falou corta, segue a cena. Ele é muito bom, cara. Assim, ó, eu confesso que tô com um certo medo do que vai acontecer agora com essa coisa de misturar Batman com Superman, com a Justiça. Porque vai colocar o Superman, né? Não Cara, sei. eu queria Só o assim, Superman ó, apanhando o Batman, né? pois é, eu queria que eles puxassem a essência do Cavaleiro das Trevas na HQ, onde tipo, o Batman vai lá e acerta as contas com o Super, sabe? Mas sabe o que eu Se acho que é o eles problema? conseguissem Mas pegar sabe o que eu acho isso. que é o problema? É porque o filme do Superman, que é esse o último que foi lançado, ele é um filme de origens. Né? Ele conta a origem do Superman. E aí já vai direto pro Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é os dois muito velhos, ou depois de um longo tempo de convivência, sabe? Eu acho que é muito cedo pra fazer a ponte dos dois, sabe? Será que eles Tipo, não não estão fazendo isso pra abrir um espaço pra eles fazerem a Liga da Justiça? Sim, eles já Sim, viram mas é que eles estão fazendo. pegando uma história muito boa dos quadrinhos pra Eles já queimar estão ela, selecionando o pessoal queimar ela dali. pra fazer Liga da Justiça. Daí não... Eles querem fazer puxar isso, essa legal. história da Marvel, né, cara? Eles viram que ali tá a mina de dinheiro e vão querer fazer igual. Que agora eles estão atrás da Marvel. Eles agora estão atrás da Marvel. Sempre tiveram na frente, agora estão atrás. Algo mais? Falamos de tudo? Eu acho que a gente podia agora cada um escolher os seus 3 momentos do Batman preferido, né? Nos 3 momentos preferidos. Vamos lá. top Vai lá, começa ali, Bruno. Os 3 momentos preferidos. Cara do céu. Pra mim, acho que, tipo...
Em termos de filme, eu acho que é o segundo filme ali, do Batman ali. Eu acho que é aquela... O filme inteiro, os 3 momentos estão É. no filme. Eu acho que... Não, pode escolher 3 coisas. Não tem momentos ali assim que eu lembro, porque Momentos. até minha Momento. memória sabe como é que era. Então eu acho que tipo é mais aquele filme mesmo. Mas eu penso, pra mim tem essa adaptação Dead End, pra mim é uma das mais Eu não vi essa bacanas. adaptação. É muito legal. É um O curta. segundo Dez filme do minutos. Nolan eu acho sensacional, acho ele perfeito de uma Muito forma geral. E pra mim esse desenho animado, assim, são os 3 momentos do Batman mais legais assim de adaptação, tanto pra desenho animado, pra televisão, pra filmes e coisa e tal. Pra mim são esses 3 momentos, que é um da internet, né, porque ele circulou na internet praticamente. Isso eu não cheguei a ver. Não Aproveita tem, das novas mídias. esse desenho animado, que é o primeiro de 92, se eu É não me engano. 92? Isso. E o E que terceiro... importa, e que importa a trilha sonora do filme, que é muito boa. É, Não canso de falar exatamente. isso, que a trilha sonora do filme é Exatamente. excelente. Que é do Danny Elfman, Daniel. né? Exatamente. Eles podiam preservar pra sempre aquela trilha sonora, porque... Pra mim, esses são os 3 momentos, assim, do Batman que são sensacionais, assim, desses últimos 20 e poucos anos. Assim. Guilherme. Até porque eu não considero aquele da década de 60, que é o concurso, né? Tipo, ele passa de novo a cena. Faça não, você não, tubarão. Não é nesse que ele tem faz o Batman sair correndo com uma bomba em cima da cabeça? Eu acho que esse é o maior momento do Batman. Não, tem vários. Porque ele fica correndo do Não, lado pro outro. esse com a bomba na cabeça é o terceiro, do Christopher Nolan, que ele corre, tem que explodir a bomba. Confundi. E os seus 3 homens? Some days you just can't get rid of a bomb. Feira da Fruta, né? Batman Feira da Fruta, com certeza, Não todo falou. mundo tem que assistir, ninguém falou aqui. Melhor adaptação. Melhor adaptação. Melhor adaptação do Batman, ninguém falou. E o segundo filme da trilogia do Nolan, eu acho que não muito tem, bom, assim. cara. É unânime, todo mundo gostou, sabe? Não tem como. Os meus 3 momentos, eu considero o segundo filme, claro. É uma unidade, o segundo filme, Cavaleiro Eu das acho que Trevas, é bom demais. O primeiro e Eu o acho que terceiro. uma pessoa assim que não O poderia segundo, talvez primeiro, gostar é o Érico. Não sei o que ele falou do Do segundo quê? filme. Mas Não, o Érico ele não gosta de do muita filme. coisa. Ah, tá. O Érico ele gosta de quadrinhos. Quando tá. é filme, ele não gosta. Eu colocaria o primeiro filme, porque eu entendo eles como obras O do Tim separadas. Burton. O primeiro, não, do Bom. não, do Nolan, porque assim, são abordagens diferentes, inclusive com estéticas diferentes, né? Sim. O primeiro tem uma estética mais Blade Runner, né? O segundo tem uma outra estética. Pra mim, apesar de fazer parte da mesma trilogia, usar os mesmos personagens, pra mim são filmes bem diferentes e da forma que eles são diferentes, porque são muito boas. A cidade do primeiro, Gotham, no primeiro é uma coisa muito mais- fechada. exatamente. No segundo ela já é mais... Exatamente. Já é uma E cidade o maior. desenho dos anos 90, que é fantástico. Né? O desenho dos anos 90 é um marco, talvez um dos melhores desenhos feitos para a televisão. É isso? Termina o bloco agora tocando a música Gotham City do Itamar Assunção. Itamar Assunção. Ai, cara, deixa eu Até o próximo. Como é que eu vou fazer isso? Um abraço. Pesquisa. Tarefa, tema de casa pro Guilherme. Até o próximo programa. Pior que eu não lembro se é do Final Itamar de semana Assunção. inteira procurando a... Batman na cultura. Teremos o Guilherme como convidado. O Guilherme tá? do próximo, no Guilherme vai fechamento falar da de trilogia, não Batman, vai deixar cultura. o Panano falar. Até o próximo programa. Valeu. Até mais. Tchau. Cinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda a quem cedo madruga em Gotham City. Cuidado ao morcego na porta principal. Cuidado! Não é do Itamar Assunção, é do Jardim Macalé. Bah!